Reunião para a Nobreza, 3 de novembro de 92. Santa Bibiana, rogai por nós. Podem-se dar exemplos desses em vários outros casos da Europa. Eu mencionaria apenas de passagem a nobreza togada na França. Os magistrados adquiriram na França, pela natureza do cargo, as leis francesas reconheciam a eles o direito de vitaliciedade no cargo. Quer dizer, o magistrado era vitalício. Bem, não podia ser demitido nem pelo rei. Bom, depois, ele era inamovível, não podia ser transferido pelo rei de um lugar para outro se ele não quisesse. De maneira que o rei não podia fazer pressão sobre ele. Eu te mando para a caixa-prego se você não der a sentença que eu quero. Ele era independente em relação ao rei. Bom, do que vivia o magistrado? O magistrado, uma coisa muito singular, vivia dos presentes que as partes faziam. E então as gravuras do Ancien Regime, que representam o magistrado, o apresentam em geral trabalhando junto a uma escrivaninha, com um hábito, uma espécie de toga grande, que chegava até os pés, um barrete em ponto vermelho, mas meio parecido com os barretes que usam os nossos amigos padres de campos como perpetuação de uma velha tradição da igreja quanto aos sacerdotes, mas eles não, os sacerdotes, os barretes deles eram vermelhos, mas em cima do lugar onde eles trabalhavam, 2 ou 3 traves de metal ou de madeira, pendurados alguns dos presentes que eles recebiam. Então eram presuntos, eram umas 2, 3 presuntos, eram aves que foram caçadas, que estavam, não havia geladeira no tempo, penduradas de cabeça para baixo, com asas caídas, eram leitõezinhos mortos, etc. E aquilo cheio, sem falar do dinheiro sonante que entrava. Isso podia acarretar uma venalidade medonha da profissão. O fato é que eles gozavam de muita consideração da parte do povo. E começaram, de tal maneira, a enriquecer e a tomar tanta importância, tais eram os assuntos de primeira importância que passavam pelas mãos do judiciário, é evidente, que eles acabaram constituindo uma classe análoga à nobreza pela importância e análoga à nobreza pela riqueza que ia ganhando. Resultado, essa classe acabou constituindo uma espécie de nobreza de segunda classe. Era nobreza, não era nobreza dos agricultores e guerreiros. Esses agricultores e guerreiros, eles tinham feudos desde o tempo da Idade Média. Muitas vezes, os seus antepassados tinham sido os primeiros que tinham desbravado aquela terra. Eles descendiam desses antepassados. Eles eram, portanto, os fundadores daquele lugar, os pais do lugar, pais da pátria, se os senhores quiserem. Bem, por outro lado, eles tinham um castelo em cujas muralhas se abrigavam os plebeus, no caso de sítio do exterior, invasão do exterior, etc. O castelo abrigava toda a população e ainda os objetos preciosos, o gado, as riquezas que a população acumulava para impedir que o adversário os destroçasse. Bem, e o castelo do chefe era tanto maior quanto maior a população. E a população tinha alegria em ver que o dono do castelo tinha um castelo enorme, porque eles cabiam lá dentro. Aquilo era o cofre forte do nobre, a casa do nobre era o cofre forte do plebeu. Ali figurava também o tesouro dos tesouros. Era a matriz. Em geral, a matriz daquela zona onde tinha um padre, fazia as vezes de vigário, era vigário, etc., era dentro do castelo, um pátio interior que tinha dentro do castelo. E então o Santíssimo Sacramento, Nosso Senhor Jesus Cristo,
sobre as espécies eucarísticas, realmente presente, como esteve na Galiléia, na Judéia, etc., Jesus Cristo era protegido contra a sanha de maometanos ou de bárbaros que assaltassem o castelo pela solidez da muralha do castelo. De maneira que quando um nobre, um plebeu, passava pelo castelo e olhava a solidez dos muros, ele não pensava o seguinte: esta família está bem garantida, a minha coitadinha vai ficar espatifada se vier uma invasão estrangeira. Ele pensava outra coisa: como foi bom este senhor feudal meu, construindo para si e para mim um lugar, um recinto tão forte, tão seguro, onde cabe a minha família e mais ainda o meu Deus. Era a proteção de Deus, a proteção do senhor feudal para toda a vassalagem dos arredores. E quando o castelo era atacado, os guardas, durante a noite inteira, nas muralhas dos castelos, tinha guardas andando. E se eles percebiam qualquer coisa, davam um sinal. E todos os guardas começavam a gritar o sinal. E o sino do castelo tocava. E as populações começavam a se movimentar. Quando ao longe no caminho já se notavam algumas tochas, algumas luzes que denunciavam que a noite estava tão escura que era preciso não se fiar no luar. Era preciso acender as luzes para poder ir para frente. Mas acendendo as luzes, dizer ao adversário: nós estamos aqui. Todo mundo se levantava durante a noite. As portas do castelo não se fechavam, elas se abriam, para que todo mundo entrasse. Entrava todo mundo às carreiras, trancava, e os chefes de família, os homens válidos daquele castelo, desde o senhor até o último ordenador de vacas, ocupavam as muralhas e começava a guerra. A guerra dirigida pelo senhor, porque o pai dele, o avô dele, tinham ensinado a ele a arte da guerra, que ninguém conhecia. Ele era o general, ele era o pai, ele era o escudeiro de Deus. E ele é quem se devia expor aos maiores riscos. Por quê? Porque quem ia galgar as muralhas era o nobre do outro lado. E não adiantava o nobre mandar plebeus, o nobre sitiado, mandar plebeus lutar contra outro nobre. Porque o nobre, é uma comparação prosaica, mas o nobre estaria para o plebeu como um homem que sabe karatê está para um homem que não sabe nada. É mais patifado pelo karatê. Assim o nobre que sabia a arte de manejar a espada, de manejar o escudo, de dirigir a guerra, para segurá-lo no alto da muralha, depois o jogar para baixo, no fosso líquido, onde estava o castelo, que rodeava o castelo, muitas vezes com víboras, postas intencionalmente para morder o adversário caso caísse lá dentro. Bem, então, este só podia ser acertadamente, validamente contra-atacado pelo nobre da casa. E então o duelo entre nobre e nobre sintetizava a luta de todos os plebeus que estavam... Bem, os senhores compreendem que o papel de devotamento do nobre era muito grande. Ele era propriamente o devotado. Tanto mais que tinha o seguinte: em caso de guerra do rei, não era mais do nobre individualmente contra outro nobre, mas do rei contra outro país. O rei tinha direito de convocar todos os nobres para a guerra. Ele não tinha direito de convocar os plebeus, porque os plebeus não eram classe militar e não tinham que se expor o risco da vida. E quem ia para frente ia deixar no campo de batalha um olho, um braço, uma perna ou a vida, eram os nobres, enquanto os plebeus ficavam fazendo comércio. Se hoje se oferecesse a muita gente o título de nobreza, caso eles quisessem ir para a guerra, e a plebeidade, caso quisessem ficar isentos do serviço militar, na nossa época comercial, muita gente diria: nobreza que vá às favas, eu não quero ser nobre, eu quero ser plebeu, mas eu não quero me arriscar à guerra. Naquele tempo seria uma vergonha não fazer esse sacrifício
comum, você não querer pelo bem comum, seu, ou do rei, ou de Jesus Cristo, nosso Senhor, expor a sua vida, você é um biltre, você não vale nada, você não é nobre. Então vinha a elevação e a consideração que se tinha por esses que mereciam, que faziam na esfera civil uma dedicação completa a favor do bem temporal, como o padre, sobretudo religioso, dentro da igreja, faz uma dedicação, opera uma dedicação completa a favor do bem espiritual da cristandade.